TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira aqui pela TV Candidez. Nesse dia e nesse horário que já são habituais. O telespectador já sabe que toda terça-feira é dia do Amostra Grátis da Saúde. Nesta terça-feira, que é dia 16 de abril de 2024. Ainda estamos no outono, temperatura oscilando um pouco, mas é nítido que já começamos a perceber a queda gradativa da temperatura. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu sempre ressalto aqui com toda a direção do Sistema MPA que não justifica gravarmos. O interessante é que ele seja ao vivo, o interessante é que o público possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O ao vivo é muito bom para quem apresenta, ele é bom para quem está sendo entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco. E sem perda de tempo, nessa terça-feira agora eu vou apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, pela segunda vez aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a médica psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca. Doutora Kelly, boa noite, prazer recebê-la aqui mais uma vez ao vivo, trazendo informação de qualidade para o público que nos acompanha aqui pela TV Candidez. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu já estive aqui há cerca de um mês, né? Isso mesmo. E é um prazer estar aqui novamente participando desse programa. E em nome da direção da TV Candidez, aqui do Sistema MPA de Comunicação, já agradecendo aqui a sua presença e essa contribuição fundamental com a sua presença, com informações importantes para que o público também possa ficar te conhecendo um pouco mais. Daqui a pouco o Túlio vai colocar o nosso tema na tela, é o transtorno bipolar e o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Repetindo hoje, a médica psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca. Nós vamos começar falando sobre o TOC. Eu ressalto que o programa é ao vivo, você pode participar conosco e deve. Saúde mental, hoje com a doutora Kelly Fonseca. Doutora Kelly, para a gente começar esse nosso bate-papo, afinal de contas, o que é o TOC? Para que o telespectador possa entender um pouco mais. Então, TOC é a sigla, para transtorno obsessivo compulsivo. Na linguagem informal, coloquial, atualmente o TOC ele descreve, virou uma palavra, um substantivo. Então as pessoas falam, esse é meu TOC, não mexo nisso porque eu tenho um TOC. Então, extrapolou aí e tomou alguns sentidos mais amplos, Mas para a psiquiatria, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, é um transtorno mental. Muitas vezes um transtorno mental grave, no qual a presença de obsessões ou, geralmente as duas, compulsões frequentes e persistentes que causam sofrimento intenso ou prejuízo social e ou funcional. Muito bem, doutora Kelly, com relação à questão das obsessões e compulsões, o que são essas duas questões quando nós falamos do TOC, que é a nossa primeira abordagem aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez? Isso é importante, porque a gente fala de TOC, mas muitas vezes as pessoas não compreendem o que é o sentido de uma obsessão ou de uma compulsão. As obsessões, elas são pensamentos, imagens ou ideias que são intrusivas, repetitivas e causam sofrimento, angústia ou ansiedade para quem está vivenciando. É algo que a pessoa pensa ou imagina a imagem,
e que ela não consegue controlar. Então, aquele pensamento ele fica voltando e causa um sofrimento intenso para a pessoa. As compulsões, a gente fala que são comportamentos repetitivos ou mesmo rituais mentais, que também são considerados compulsões e não obsessões, quando a pessoa repete alguma coisa, por exemplo, na cabeça. E isso é geralmente realizado pela pessoa que tem toque para aliviar o mal-estar da obsessão. Bom, muita gente fala da questão das manias, e eu faço aqui uma pergunta: como é que saber se as manias do dia a dia, elas são consideradas toque? Eu acho que essa é uma dúvida muito frequente de muita gente que se considera ter essas manias. Isso, eu acho que essas manias, né, assim, primeiro só esclarecendo que pra gente essa palavra mania na psiquiatria significa uma outra coisa e nós vamos falar disso na hora que a gente for falar de transtorno bipolar. E o que a gente geralmente chama de manias, né, do dia a dia na linguagem coloquial, são pequenas compulsões, um comportamento mais perfeccionista ou um comportamento mais inflexível, né, quando a pessoa, por exemplo, não gosta que tire as coisas dela do lugar ou tem um ritual específico para realizar uma determinada atividade. E aí a pergunta, né, que você está me fazendo é quando que isso é normal e quando que isso é um toque, né, é algo clínico que precisa de tratamento. A resposta é muito simples. Na verdade, o que faz com que essas obsessões e compulsões elas sejam patológicas é à medida em que elas causam um sofrimento intenso para a pessoa ou que elas causam um prejuízo, né, da sociabilidade, da funcionalidade. Então, muitas pessoas têm pequenos sintomas compulsivos no cotidiano e muitas delas, inclusive, gostam de ter, eu gosto de realizar essa atividade assim com essa sequência, eu gosto de escolher determinadas cores para fazer determinada coisa. Isso por si não é um problema, desde que não cause um sofrimento e nem prejuízo, né, da funcionalidade. E existem tipos diferentes de toque, doutora Kelly Fonseca? Então, o toque, assim, acho que a principal, né, o que mais varia nele, que a gente categoriza assim como subtipos, é o conteúdo das obsessões e das compulsões relacionadas, né? Geralmente, em cada quadro, existe uma presença de um conteúdo em específico que é mais prevalente. Então, vou falar de alguns conteúdos aqui. Então, primeiro, obsessões de contaminação e sujeira, né, que são associados a comportamentos compulsivos de limpeza de objetos, limpeza de móveis, banhos excessivos, lavagens excessivas de mão, que podem tomar muito tempo das pessoas. As obsessões de agressividade ou de acidente. Algumas pessoas, por exemplo, temem ficar próximo a objetos pontiagudos porque temem que possam fazer mal a outra pessoa, quando na verdade aquilo só existe no pensamento, né? A pessoa não tem nem a intenção nem o impulso de fato de fazer algo contra alguém. É um pensamento que passa pela cabeça dela, um pensamento que ela não consegue controlar. E aí também acidentes, né? O medo de acontecer um incêndio, etc. Então isso gera as compulsões de ficar checando as medidas de segurança, né? Então, por exemplo, vou checar se o gás está desligado, vou checar se realmente eu fechei a porta para o ladrão não entrar, né? Então gera esse tipo de checagem de forma repetitiva e também assim, mais principalmente em crianças, assim, você vê algumas compulsões relacionadas a essas obsessões de medo talvez de um familiar morrer e às vezes com conteúdos de compulsão meio dissociados de sentido. Então, por exemplo, a criança pensa, se meu chinelo estiver virado, minha mãe vai morrer. E aí aquilo causa um sofrimento e a criança precisa ficar acordando a noite inteira para conferir se o chinelo está na posição certa para que ela possa dormir em paz sem ter, né, esse pensamento de que a mãe vai morrer. Só voltando a uma questão, enquanto você fala de conferir o gás e conferir a porta, parece que é algo normal quando você faz isso uma vez. Isso. Esporadicamente. Quando nós estamos falando da questão dos diferentes tipos de toque, isso ocorre quando a pessoa faz repetidas vezes, vou lá conferir o gás, deixa eu voltar lá de novo. Talvez no espaço de um período de uma manhã, ele vai mais de
4, 5 vezes, eu não sei. Seria Sim, essa a repetição, doutora seria Kelly? essa repetição, porque o que acontece? Inclusive tem algumas pessoas que elas têm prejuízo da atenção, né? Então, assim, às vezes por ansiedade, às vezes por um TDAH mesmo, e aí a pessoa vai checar até por segurança mesmo, né? Porque às vezes ela já voltou alguma vez, eu deixei a porta do carro aberta, então eu vou checar sempre se eu estou fechando o carro adequadamente. Isso por si só não é um problema. Né? Então, assim, ou também, meu Deus, será que eu fechei lá né, a trempe do fogão e vou lá conferir? Também não é um problema. O problema é quando a pessoa sabe que já fez aquilo, mas ao mesmo tempo a dúvida volta e volta e volta, e a pessoa tem que repetir aquilo várias vezes, ou então ela fica com uma obsessão, que é né, um pensamento ali de que vai ter um incêndio na casa. E ela não consegue se livrar. Então ela vai, por exemplo, trabalhar e se ela não tiver conferido tantas vezes o gás, ela vai ficar com o pensamento de que vai acontecer um incêndio e a culpa será dela. Doutora, que a gente pode falar nesse primeiro bloco um pouquinho sobre as principais causas ou quais são as causas quando nós estamos referindo à questão do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo? Então, as causas do TOC, assim como da maioria dos transtornos mentais, ela é multifatorial. O que isso significa? São vários fatores que se juntam para gerar um quadro de TOC. Aí a gente tem vários fatores de risco, incluindo ter uma pessoa próxima da família com TOC, ou aqueles acontecimentos adversos que acontecem ali peri-parto, antes, durante, logo depois do parto, né? Elas aumentam o risco de uma pessoa ter TOC. E também traumas, né, vividos no cotidiano ali, que também podem desencadear quadros de TOC. Muito bem, e sobre a questão do tratamento, algumas pessoas podem ter dúvidas. Como é que é feito o tratamento da questão quando estamos falando da questão do TOC? Como é que vai ser essa condução do profissional da psiquiatria? Então, eu queria falar uma coisa sobre o tratamento que eu acho muito importante, assim, que eu gostaria muito de falar aqui, até para conscientização das pessoas, que é o seguinte, mais da metade das pessoas com TOC e TOCs graves não procuram tratamento. Por que isso acontece? Acredita-se que seja por vergonha dos sintomas, né? Então, se eu penso muitas coisas esquisitas, né? Se eu tenho uma compulsão que me parece estranha, bizarra, e aí eu tenho vergonha de falar sobre meus sintomas. Então, muitas pessoas deixam de procurar ajuda quando elas poderiam estar melhores se tratando, né? Então, assim, a gente sabe que o TOC tem esse subtratamento em relação ao diagnóstico, né? A gente fala que é tipo 1/3 dos casos que chega para tratamento, de fato. E o TOC a gente trata, né, com medicamentos e com a psicoterapia. A principal linha medicamentosa para tratamento do TOC é o uso de antidepressivos em doses altas. Geralmente, ansiedade ou algum sintoma depressivo associado, pode até responder uma dose mais baixa do antidepressivo. Mas as obsessões e compulsões, elas realmente costumam responder só com doses mais altas mesmo de antidepressivo. E às vezes a gente precisa usar algum outro tipo de medicamento, como os antipsicóticos. E a psicoterapia é muito importante também no tratamento do TOC, ajuda muito na condução. E quando nós estamos falando da questão do TOC, a pessoa pode ter o TOC, não saber que tem a doença, e a família, ela deve ser bem participativa em observar que tipo de questão e até orientar para procurar uma ajuda médica. Então, crianças, por exemplo, têm uma dificuldade enorme de falar sobre esse tipo de sintomas, né? Então, elas costumam esconder. Quando você vira, assim, né, uma criança, por exemplo, que você acha que está tendo alguns atos repetitivos, né, que você está achando estranho, que você não entende o contexto. Então, a criança, sei lá, faz alguns movimentos específicos e retorna e faz aquilo de novo. Ou a criança, né, tem essa problemática aí com a questão, por exemplo, de colocar as coisas numa determinada ordem, enfim. Quando se percebe que a criança pode estar, ou o adulto mesmo, realizando compulsões ali de modo a prejudicá-la, a gastar o tempo, a prejudicar a sua vida, né, agarrada ali em rituais que são
prejudiciais, porque ela perde o tempo, né? O tempo dos estudos, o tempo do trabalho. Então, é importante se alertar e muitas vezes é difícil abordar assim, né, o familiar diretamente com a pessoa sobre esses assuntos. A pessoa costuma ter dificuldade de falar. Então, é importante tentar abordar, perguntar por que você faz isso, mas se também vê que a criança não está se abrindo, é importante, inclusive, procurar um psicólogo, né, que consegue abordar adequadamente a criança para que ela possa se soltar e falar sobre esses sintomas. E na questão do adulto também, o toque, ele tem um grau de importância? O adulto também deve ficar atento com relação a essa questão? Sim, com certeza. A gente tem o toque que começa na infância e tem o toque que começa na idade adulta, né? É muito comum, assim, geralmente tem 2 picos de apresentação, assim. Então, tem um pico na infância e outro pico nos adultos jovens, né? Então, assim, pode acontecer nos 2 casos e, às vezes, é importante uma outra pessoa, ajudar a pessoa a perceber que aquilo ali é um adoecimento e tal, porque muitas vezes, talvez dependendo do conteúdo, a pessoa não vai procurar ajuda, às vezes ela se envergonha de pensar, se envergonha de realizar as compulsões, né? Então, é importante, sim, que outras pessoas ao redor se deem conta, né, para ajudar essa pessoa a conseguir falar sobre isso. A criança, uma vez com toque, essa criança vai ser um adulto também com problema de toque, se não tratado, ou até mesmo se receber um tratamento adequado da parte da psiquiatria ou até mesmo da psicologia? Então, toque, ele assim como também a maioria dos outros transtornos mentais, a gente não fala em cura, né? O que a gente tem é controle e períodos assintomáticos. Uma pessoa pode ter toque na infância e depois não ter mais na idade adulta? Pode, mas em geral o quadro de toque é um quadro crônico e costuma cursar com melhoras e pioras. Então, estou numa fase mais ansiosa da minha vida, os sintomas reaparecem ali, sabe? Podemos chamar de situação de crise muitas das vezes. Isso, em momentos mais estressantes, né? Bacana, olha só, a gente está recebendo hoje, como eu já informei, com muito prazer, a médica psiquiatra Kelly Fonseca. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. No mês passado ela esteve conosco respondendo sobre a questão da ansiedade e depressão. Hoje o nosso tema é sobre a questão da bipolaridade, né, do transtorno bipolar e também do toque. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Olá, eu estou aqui para te fazer um convite especial. A partir de abril, nós temos um novo encontro aqui na tela da TV Candidez. Vem aí o Bom Dia Divinópolis, segunda edição. A janela de informação e notícia continua, mas de cara nova, com entrevistas, quadros especiais, análise política, opinião, utilidade pública e muito mais. Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Eu espero você. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo.
Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Eu quero lembrar para você que gosta de um show de qualidade, nós teremos no Palácio das Artes, Belo Horizonte, 9 de junho, Richard Clayderman. O pianista francês mais famoso do mundo vai estar de volta a Belo Horizonte. E o Túlio coloca uma chamada para a gente. Comemorando 45 anos de sucesso. Em junho, Richard Clayderman, o maior pianista do mundo, interpretando canções clássicas e populares. Richard Clayderman, somente 9 de junho no Palácio das Artes. Vendas Eventim. Informações poladian.com.br. Quero mandar aqui um grande abraço para a Gisele Poladian. Meu abraço também para o Manuel Poladian, esse grande evento no Palácio das Artes. Na semana passada, nós falamos aqui da presença da Ariana Rocha, ela que é uma especialista na questão do melasma, uma profissional de destaque aqui de Divinópolis e de toda a região. A Ariana Rocha teve um pequeno contratempo na sua agenda, ela estaria conosco aqui na última terça-feira de março. Estamos alinhando agora, provavelmente no dia 30. Quero mandar um grande abraço para a Ariana Rocha. Nós tentamos um contato pessoal com ela ontem, mas estava numa agenda bem acentuada. Nós gravamos uma curta e objetiva chamada. O Túlio vai repetir para a gente agora, hein? Provavelmente dia 30 de abril. O Túlio coloca para a gente. E o programa Amostra Grátis da Saúde vai ter o prazer de receber a Ariana Rocha. Nós vamos falar sobre a questão do melasma. Ariana, programa Amostra Grátis, muito boa noite. Para, afinal de contas, o que é o melasma? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. O melasma é uma condição de pele que afeta normalmente mulheres e tem manchas, né? Manchas inestéticas que podem acometer a face, pescoço, colo e que realmente causam uma dor muito grande, física e emocional. Bom, você já deu a entender que causa incômodo. Como é esse tratamento do melasma? O tratamento de melasma é dividido em 3 etapas. Primeiro, a gente prepara o corpo, o organismo, né? Eu faço o que eu chamo de limpeza biológica, preparar o corpo para remover o depósito de pigmento. Então é desinflamar, desparasitar e fazemos a remoção com produtos dermocosméticos. Bom, e a gente já sabe que o melasma atua principalmente em mulheres. Isso causa um certo incômodo. Muitas das vezes esse tratamento ele vai ser eficaz? Existe esse questionamento por parte das pacientes? Sim, existe. Inclusive, hoje o meu tratamento ele é individualizado. O meu paciente passa por uma consulta, então eu vou identificar o grau do melasma, os gatilhos do melasma, os produtos são manipulados de acordo com essas condições e aí a gente começa o tratamento, tá? Melasma não tem cura, mas tem tratamento e a gente consegue ter uma pele saudável, desde que você identifique o gatilho e mantenha a pele, né, saudável e com skincare específico para você. Ariana, muito obrigado por essa participação. Então, portanto, você não pode perder essa entrevista ao vivo aqui na TV Candidez. Ela, Ariana. Obrigada. Um abraço para a Ariana Rocha, portanto, essa grande profissional. Não é só uma questão da estética, é todo um trabalho, inclusive, da parte intestinal. Então, você não pode perder essa entrevista. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o médico do esporte, Dr. João Gabriel Duca. Túlio vai colocar uma foto para a gente, esteve conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, foi uma entrevista muito pontual e a repercussão foi grande, vai estar de volta conosco. Dia 23 aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Deixa eu retornar aqui com a doutora Kelly Fonseca, que está conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Doutora Kelly já contou um pouco da história dela aqui no mês passado, da sua relação. Ela nasceu em Belo Horizonte, não é isso? Mas tem uma ligação diretamente com Igaratinga e agora aqui em Divinópolis. E como é que tem sido esses primeiros meses aí, 18 meses de atuação aqui em Divinópolis? Tem sido uma acolhida boa do público? Você sente isso aqui, doutora Kelly? Como é que você percebe o divinopolitano? Porque todos os médicos que não são da Divinópolis e que passam por aqui, que ficam aqui, que escolhem Divinópolis, sempre gostam e falam muito bem dessa receptividade. Você também concorda? Sim, com certeza. Eu me sinto
bem acolhida aqui. Eu acho assim, né, que estamos aí no processo desafiador, que é como a gente, né, a partir do momento que você vem para a cidade, tem um processo de se tornar conhecida, né, as pessoas te conhecerem seu trabalho. Então, acho que ainda estou nessa fase, mas me sinto sim acolhida, pela cidade, né, eu acho que tem uma boa recepção, assim, em relação ao meu trabalho, me sinto respeitada, né, enquanto profissional. Então, eu gosto de trabalhar aqui, sim. Muito bem. Doutora Kelly, que atende aqui na Getúlio Vargas 622, na sala 309, Clínica Nós, né? Clínica Nós. No 32150139, no final do programa, o Túlio vai colocar para a gente aí esse crédito, que é muito importante. Olha só, nós falamos sobre a questão do toque no primeiro bloco, e é claro que durante o programa a gente vai voltar a falar também sobre isso. Você pode participar conosco enviando aqui a sua pergunta também. Nós vamos abordar agora e falar um pouquinho sobre a questão do transtorno bipolar. Doutora Kelly, afinal de contas, o que é e o que não é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele acho super importante estarmos aqui falando sobre isso nesse momento, porque eu acho que é algo que traz muitas dúvidas, né? E às vezes as pessoas não têm oportunidade de acessar adequadamente esse assunto, assim, né? É um transtorno mental bastante prevalente, bastante comum, e acho que compreendê-lo, assim, né? Eu acho que é algo que não ainda está muito no mundo da psiquiatria, né? E a gente precisa divulgar melhor essas informações para que as pessoas compreendam um pouco melhor. Então, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor, que ele pode cursar com episódios depressivos, com episódios de mania e hipomania, eu já vou falar um pouquinho adiante o que é a mania, e com períodos de normalidade afetiva, sem episódios de humor, né? Então, assim, a mania, já vou explicar o que é, mas assim, o que faz um transtorno do humor ser bipolar é a existência da mania ou da hipomania. Se não tem a mania ou hipomania, não é um transtorno bipolar, certo? Para a gente da psiquiatria, a mania é um quadro de expansão do humor, de ideias de grandeza, de autoestima inflada, geralmente cursa com uma aceleração do pensamento, da fala, um excesso de atividades, uma redução da necessidade do sono. E aqui eu marco bem que a redução da necessidade do sono não é como a insônia. Porque na insônia você não dorme adequadamente, mas você sente falta daquele sono. A redução de necessidade do sono é aquela pessoa que dorme 4 horas por noite, no outro dia acorda super bem, muito disposta para fazer um monte de coisas, né? Porque ela está ali na mania ou na hipomania. A mania, ela pode cursar também com irritabilidade, com arrogância, com explosividade, com demanda de ser tratado de uma maneira diferenciada, né? Porque a pessoa está se sentindo muito importante, uma pessoa diferenciada, uma pessoa de outro nível, digamos assim, e aí ela vai cobrar que o outro a trate dessa maneira. E uma coisa que eu acho que as pessoas sabem pouco, assim, é que a mania, ela pode ser um quadro muito grave e ela pode chegar num quadro que às vezes se parece um pouco até com a esquizofrenia, que é um quadro em que as pessoas têm delírios e alucinações dentro de um quadro de mania. Então a pessoa vai estar, né, com essa expansão do humor, vai estar com o pensamento acelerado, com a fala acelerada, vai estar querendo fazer muitas coisas, com excesso de atividades também, e a pessoa vai ter delírios e alucinações. Esses delírios e alucinações, geralmente, eles têm conteúdo de grandeza, né? Então, assim, a pessoa começa a dizer, por exemplo, que ela é rei de não sei o quê, ou presidente de não sei onde, ou alguma coisa que ela acha que seja algo de poder, sou da Polícia Federal, ou às vezes até entra no quadro místico religioso, eu sou Deus, ou eu sou, né, alguém poderoso aí da ordem do religioso. E
Esse é o delírio mais comum, assim, é o tipo de delírio mais comum, assim, na mania, que é esse delírio de grandeza. Então, às vezes, mesmo pessoas que trabalham na área da saúde não sabem que um transtorno bipolar pode ter esse nível de gravidade. E isso é relativamente comum, assim, esse transtorno bipolar que a gente chama tipo 1, que é o da mania, já vou explicar porque tem o tipo 2, que é da hipomania, cursar com essa gravidade toda, e às vezes é até difícil fazer um diagnóstico diferencial entre o que é, né, esquizofrênico ou uma mania grave com sintomas psicóticos. Então a mania ela tem vários níveis de gravidade, nós podemos afirmar assim. Sim, então, a gente tem a hipomania ela é eu falo uma pequena mania, né? Então assim, a pessoa ela tá ali cheia de energia, cheia de projetos, geralmente ela está se sentindo, né, como é que eu vou dizer, está se sentindo cheia de si, se achando importante, se achando uma pessoa diferenciada também, mas assim, sem delírios, tá, gente? Agora nós estamos falando da hipomania. Aí essa pessoa, geralmente, ela tem um aumento da produtividade, aquela pessoa que está a 1000 por hora, geralmente também tem redução da necessidade do sono, pensamento acelerado, né, fala acelerada, e essa pessoa, às vezes ela passa despercebida, a hipomania, porque a hipomania não tem sintomas psicóticos, a hipomania geralmente não demanda uma internação hospitalar, e a hipomania muitas vezes a pessoa sequer apresenta um prejuízo funcional e social. Então ela pode passar ali para o meio como alguém que está numa fase boa, né? Que tipo assim, que tá muito animada, fazendo muita coisa, tá muito alegre, tá muito bem disposto, quer fazer tudo e tá conseguindo fazer um monte de coisas. Então, assim, às vezes, quando a gente vai fazer um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, que é aquele que tem a depressão e a hipomania, às vezes a gente tem que perguntar ativamente e às vezes até dar exemplos para que as pessoas possam compreender do que a gente está falando, quando a gente está querendo descobrir se existe uma hipomania ali, porque muitas vezes passa despercebido e aí fica um quadro como um diagnóstico de depressão, mas quando na verdade é um transtorno bipolar tipo 2, esse menos grave. E existe depressão bipolar, doutora Kelly Fonseca? Sim, existe depressão bipolar. A gente conversou da última vez até que eu estive aqui sobre o fato de que a depressão ela pode ser um transtorno, mas também pode ser só uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, a síndrome depressiva. A síndrome depressiva, ela vai estar presente no transtorno depressivo, mas em outros transtornos. E aí, principalmente no transtorno bipolar, né? Então, na mania tipo 1, que é essa mais grave, no transtorno bipolar tipo 1, que é esse transtorno mais grave, que pode cursar com sintomas psicóticos, a pessoa nem precisa ter depressão para ter esse diagnóstico. Só o diagnóstico de mania já fecha o diagnóstico de transtorno bipolar. Agora, quando a gente está falando da hipomania e o transtorno bipolar tipo 2, a pessoa precisa ter o episódio depressivo e, em outro momento, episódios hipomaníacos. Mas também é muito comum que o transtorno bipolar tipo 1, as pessoas tenham depressões, tenham episódios depressivos, tenham crises depressivas, né, intercalado aí com essas crises de mania. Agora, doutora Kelly, sempre tem aquela pergunta, como é que a pessoa pode saber se ela tem ou se ela convive com alguém que é bipolar? Tem algumas características que ficam marcadas aí? Sim, sim. Então, às vezes eu percebo assim que gera muita confusão para as pessoas o que é ser bipolar, o que é ter um transtorno bipolar, porque às vezes as pessoas, né, deixa eu dar exemplos assim, às vezes a pessoa está mais com afeto mais lábil, então está chorando mais facilmente, ou a pessoa está um pouco mais irritável e aí ela pode perder a paciência e parecer mudar muito de humor de uma hora para outra. Então, nesses casos, geralmente, isso pode acontecer no transtorno bipolar? Sim, mas pode acontecer em casos que não são transtorno bipolar. Então, por exemplo, a pessoa ansiosa tende a ficar irritada, né? E aí ela pode perder a paciência, por exemplo. Então, a pessoa pode falar assim, você é bipolar, você estava bem agora e agora você já não está mais. Mas isso não é o que nós chamamos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar, a pessoa tem que ter um episódio, né, que dura dias de mania ou hipomania, ou
E o episódio depressivo, que também dura dias, né? E tem a gravidade, que a gente até falou aqui da depressão da última vez, né? Que tem que ter os critérios para um diagnóstico de um episódio depressivo. Agora, Kelly, tem alguma idade para se iniciar o transtorno bipolar? Então, o na transtorno... questão do toque, você falou muito da questão da criança. Isso. E quando a gente fala da bipolaridade, a gente está falando mais de uma questão adulta? Então, a média de idade é aproximadamente 20 anos. Então, vamos considerar que aproximadamente 50% vai começar na adolescência, mas também pode começar com episódios depressivos na infância. Então, assim, por que ter depressão muito jovem? É claro, gente, se a pessoa está vivendo, uma criança está vivendo muitos fatores adversos, é possível que ela tenha uma depressão, né, e seja de uma natureza mais de uma reação. Mas se a criança, né, não tem ali tantos estressores, tem uma vida ok, etc., e tem uma depressão, na infância é importante ficar atento se essa pessoa não vai desenvolver um quadro de transtorno bipolar. Porque a depressão do transtorno bipolar, ela costuma acontecer mais cedo do que do transtorno depressivo. Então, se essa criança, por exemplo, tem familiar com transtorno bipolar, a gente deve se atentar para a possibilidade dela desenvolver um transtorno bipolar. Então, assim, se a média é aí uns 20 anos, a outra metade, digamos assim, pelo menos a maior parte dela vai ser ali na casa dos 20 aos 30 anos, né? E alguns poucos vão passar disso, mas geralmente nessa faixa aí, de pessoas mais jovens mesmo. E para a gente encerrar esse bloco, como é que é feita a questão do tratamento bipolar? É um tratamento também medicamentoso, que vai contar com a participação dos psicólogos? Sim, também conta com a participação dos psicólogos, a psicoterapia é importante. Uma coisa que eu gostaria de marcar, que eu acho muito importante no tratamento do transtorno bipolar, é a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É quando você vai explicar para o paciente o que acontece com ele naquele transtorno, né? No transtorno bipolar, até a pessoa ter um diagnóstico, ela não tem muita clareza de o que está levando ela lá para cima, lá para baixo, né? Então, assim, quando ela entende que aquilo é um transtorno, que deve ser tratado e que precisa controlar, inclusive, os quadros de mania e hipomania para que ela não entre num quadro de depressão também, né, e que tem tratamento e que ela deve observar os sintomas logo no início para a coisa não progredir para uma gravidade maior, isso ajuda muito no tratamento. E o tratamento medicamentoso, eu digo que é desafiador o tratamento medicamentoso do transtorno bipolar. Às vezes a gente vai ter que ir tentando um medicamento, ajustando uma dose, associando, então assim... É desafiador, mas também é muito bom quando o paciente melhora, né, e para de ficar entrando nesses quadros. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, que têm quadros de humor todos os anos. Então, elas têm um prejuízo gigante na vida, se ela para a vida porque ela está num quadro de mania ou porque ela está num quadro de depressão, né? E aí começa a tratar e começa a ter uma possibilidade de viver um tempo maior bem, né? E aí a pessoa pode passar anos ali trabalhando, né? Vivendo a vida dela normalmente. Então, é muito bacana, assim, quando a gente consegue chegar neste ponto e ajudar o paciente nesse sentido. A gente está percebendo, então, que o transtorno bipolar ele pode trazer um prejuízo muito grande para a pessoa, no campo afetivo, no campo emocional, no campo amoroso e até no campo profissional também. Muito. Tem uma estatística que mostra que as pessoas com transtorno bipolar, elas são mais frequentemente divorciadas ou solteiras do que as pessoas, né, grupo controle que a gente fala, né, que são as outras pessoas. Isso porque é tudo muito sofrido, então acaba sendo sofrido para as pessoas que estão no entorno também, né? Então essas pessoas acabam, de certa forma... Relações estremecidas. Exatamente, relações estremecidas. Então, e muitas vezes as pessoas vão precisar de quem está ali próximo para ajudá-las, né? A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela consegue assumir que tem um transtorno bipolar ou muita gente foge dessa questão e diz, não, isso eu não tenho. Já aconteceu essa experiência com você no consultório? As duas, né? Então, assim, é muito bom quando a pessoa reconhece e fala, eu tenho um transtorno bipolar. Porque a partir daquele momento você faz uma aliança terapêutica com o paciente, né? E aí as coisas dão muito mais certo. Por outro lado, tem alguns casos em que a pessoa, ela
na hora que ela entra em mania, ela se sente muito bem, muito poderosa, muito importante. Então, ela não tem uma crítica de que aquilo é um adoecimento, né? Então, assim, às vezes acontece, assim, por exemplo, esses quadros têm piores prognósticos, porque a pessoa não percebe que ela está entrando num quadro de mania, às vezes ela, inclusive, larga a medicação porque ela acha que ela está ótima, e aí ela evolui para uma mania mais grave e tem os prejuízos disso. Legal, olha só, eu vou chamar o nosso segundo e breve intervalo, você pode continuar participando conosco. A partir do próximo bloco, perguntas do telespectador. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. O Túlio vai colocar para a gente aí duas imagens, são duas fotos do Circuito das Estações. A próxima etapa vai ser no dia 7 de julho. Etapa inverno vai ser em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha. Circuito das Estações é o circuito mais conhecido de corrida de rua. Nós temos aí as duas imagens, Túlio, ou não, do Circuito das Estações. Sim. Vamos lá então, o Túlio vai colocar para a gente aí, por gentileza, esse evento que vai ser realizado pela coordenação do Circuito das Estações. Nós tivemos o primeiro evento, que foi realizado e muito bem conduzido pela organização, e agora no dia 7 de julho. A simplicidade é a chave, portanto não fique de fora desse evento. Lagoa da Pampulha, 5 e 10 quilômetros. Obrigado aí, Túlio. Ele vai mostrar agora uma foto na sequência. Você pode acompanhar algumas das entrevistas que nós tivemos aqui com o médico cirurgião plástico Dr. André Moraes. Essa entrevista você acompanha no nosso canal no YouTube. Sobre o Novembro Azul, nós entrevistamos Deni Veloso, médico urologista aqui da Divinópolis. Sobre a questão do cuidado com a pele, essa entrevista você pode acompanhar com o médico dermatologista Dr. Gerson Menezes. Sobre a questão da cirurgia vascular, foi uma entrevista bem pontual sobre varizes com o médico Carlos Rachid Delarete. E o Dr. Cláudio Roberto Almada falou sobre a questão, e ele vai estar de volta conosco, sobre a questão da cirurgia bariátrica. Obrigado aí ao Túlio. Nós temos aqui pouco tempo e eu vou tentar fazer todas as perguntas aqui para a doutora Kelly Fonseca, Maria das Graças, do bairro J.A. Gonçalves. A bipolaridade é apenas com tratamento medicamentoso? Obrigado, Maria das Graças, pela sua mensagem. Maria das Graças, é necessário tratamento medicamentoso, né? Assim, não tem indicação que a pessoa faça um tratamento sem medicamentos no transtorno bipolar, né? Porque é muito importante que a pessoa use o medicamento, inclusive para evitar que ela entre no episódio de humor. Então, inclusive, na manutenção, né, desse período aí sem crises, digamos assim, é preciso usar os medicamentos, porque eles vão prolongar esse período que a pessoa fica bem. Vão prolongar e vão proteger contra, né, a incidência da mania e da depressão.
Muito bem, o telespectador que não quis se identificar, ele pede para perguntar se existe um perfil para a pessoa que é bipolar. Um perfil em relação a como a pessoa é, assim, varia muito, né? Então, é porque, né, como a gente disse aqui, tem vários tipos de gravidades, tem transtornos bipolares que a pessoa só tem episódios maníacos, tem transtorno bipolar que a pessoa tem muitos episódios depressivos e só tem algumas hipomanias ali que a gente vai identificar para perceber que é bipolar, então varia muito. A Maria Ângela Tavares, do bairro Cidil. Olá, Samuel, boa noite, bom tema esse de hoje, hein? Gostaria que a doutora Kelly falasse ou repetisse para a gente sobre como é a crise no transtorno bipolar. E tem uma outra pessoa que mandou a mesma pergunta, psiquiatra Kelly Fonseca, dizendo o seguinte: olha, não quero me identificar, mas eu tenho uma patroa que eu acho que ela é bipolar. Um dia está muito bem, me trata excelente. No outro dia, me maltrata bastante. Pode ser bipolar? Então, são duas perguntas aqui parecidas, mas a pergunta da Maria Ângela é sobre a crise do transtorno bipolar, como ela é. Então, Maria Ângela, acho que assim, a crise da depressão, né, a gente acho que é mais conhecida, né, a tristeza, a melancolia, a perda de energia, a perda de prazer. Agora, a mania, que é menos conhecida, é esse estado em que a pessoa ela fica com o humor para cima, então ela tem uma expansão do humor e ela né, tem uma expansão da autoestima e acha que ela né, tá muito bem, é especial, etc. E aí essa pessoa vai ter uma aceleração do pensamento, uma aceleração do discurso, um excesso de planos, uma redução da necessidade de sono. Então, por exemplo, juntando, por exemplo, a hiperatividade da mania com a falta de sono, por exemplo, vou citar um exemplo clínico aqui de alguém que uma vez me disse: minha mãe, ela acordava, quando ela era mais jovem, ela tinha umas crises que ela levantava no meio que ela pegava no meio da noite e ia varrer a calçada. Então, você vê que a pessoa está com excesso de energia, redução da necessidade do sono. Então, este é o padrão da crise maníaca. E aí, como nós falamos aqui, tem vários graus de gravidade, né? Podendo chegar, inclusive, a um grau com sintomas psicóticos. E temos a mania mais leve, que é a hipomania, que geralmente ela pode passar despercebida. O Vanderlei acaba de mandar aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite, bom tema esse de hoje, precisa ser sempre ressaltado. Gostaria que a doutora Kelly falasse sobre a questão da alimentação. Ela pode interferir para pior em um paciente bipolar? Um abraço, Vanderlei, obrigado pela sua mensagem e pergunta. A psiquiatra vai te responder. A questão da alimentação, gente, assim, né, nós sabemos hoje, de uma maneira geral, que se alimentar com alimentos, né, digamos assim, com mais fibras, alimentos integrais, né, alimentos que causam menos pico de glicose, eles são melhores assim ali para o bem-estar, humor, etc., comportamento, né, quando a gente fala de autistas, etc. Mas isso assim é bem conhecido pelo seguinte fato: quando você come arroz branco, pão, né, biscoito, açúcar, você acaba de ingerir aqueles alimentos e eles são rapidamente, né, produz um aumento da glicose na circulação. E para nós que, né, vamos ter uma resposta adequada da insulina, o que a gente fala é que tem um pico de glicose e na sequência um pico de insulina. Quando esse pico de glicose vem, o pico de insulina vem atrás, baixando essa glicose. E aí a glicose tende a baixar de uma maneira, de um ponto para outro, que gera um mal-estar, né? Então, assim, pode contribuir nesse sentido, principalmente. Quando você se alimenta com alimentos com mais fibras, esse pico de glicose é menor, o pico de insulina é menor e a variação da queda é menor. E isso faz com que a gente se sinta mais estável. Olá, Samuel, boa noite. O que pode vir primeiro na pessoa, a depressão ou a bipolaridade? Sou Francisco, moro em Carmo do Cajuru. Parabéns aí pelo programa. Obrigado, Francisco, pela sua mensagem. Então, seu Francisco, pode vir qualquer um dos dois primeiro, né? Então, assim, deixa eu... Só porque eu acho que tem duas interpretações para essa pergunta. Para quem tem transtorno depressivo e transtorno bipolar, o que acontece antes? Geralmente o transtorno bipolar se manifesta antes, inclusive com depressões na infância, certo? Agora, no transtorno bipolar, se vem antes a depressão ou a mania, não tem essa regra. Então a pessoa pode vir ter depressão primeiro, pode ter mania primeiro.
Isso varia, tem pessoas que têm uma quantidade muito grande de episódios de mania durante a vida, tem pessoas que vai ter uma quantidade grande de episódios depressivos e poucos episódios maníacos, e é variável. Muito bem, o telespectador que não quis se identificar e perguntou se o toque pode gerar e aumentar a ansiedade. Com certeza. O toque, até as edições anteriores de classificação diagnóstica, né, que a gente usa na psiquiatria, era considerado um transtorno de ansiedade. Atualmente ele saiu do grupo dos transtornos de ansiedade e está nos transtornos do espectro obsessivo-compulsivo. Mas a obsessão, ela é muito ansiogênica, porque a pessoa fica ali pensando algo que lhe é desagradável e que ela não consegue parar de pensar, né? Então, vou tentar dar um exemplo para vocês compreenderem, assim. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma obsessão de que ela pegou HIV. Então, assim, eu sentei no banco do ônibus e peguei HIV. A pessoa pode até analisar aquilo ali e falar assim, não, mas ninguém pega HIV sentando no ônibus. Mas tem algo nela que volta. Mas e se você for aquela pessoa lá do 0,000, não sei quantos, que teve uma resposta diferente, etc e tal. Essa pessoa entra nesse estado, né? E que é muito sofrimento e muita ansiedade, porque ela vai pensando nisso, ela não quer mais pensar nisso, mas ela continua, ela realiza as compulsões para tentar aliviar aquilo, mas aquilo volta, né? Então, é um estado de muita ansiedade. Doutora Kelly, a gente tem 3 perguntas aqui, vamos tentar se a gente consegue responder aqui rapidamente todas as pessoas. O André. A espiritualidade pode ajudar no tratamento da bipolaridade? E se problemas espirituais podem agravar a bipolaridade? São 2 perguntas aqui diferentes do André. Não sei se deu para compreender. Sim. Então, a espiritualidade é comprovadamente um fator de proteção, né? No adoecimento mental, assim, principalmente em relação à depressão, né? No manter uma estabilidade no transtorno bipolar. Os estudos mostram que é um fator protetor. Por outro lado, a gente sabe também que às vezes quando a pessoa está frequentando alguns grupos que as pessoas desmerecem um adoecimento, o líder religioso ali vai dizer que não, que isso é falta de Deus, etc. A gente sabe que isso vai piorar o prognóstico, porque a tendência é a pessoa parar de usar os medicamentos porque alguém está dizendo para ela que aquilo não é doença, né? E aí ela acaba entrando novamente em crise e voltando. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Glória e eu tenho mania de toque. Gosto de tudo no lugar e arrumado. Se tiver alguma coisa fora do lugar, eu já começo a passar mal. Tenho depressão. Já fiz tratamento muito no passado e não tive melhora. Gostaria de saber da Dr. Kelly qual que seria a orientação nesse momento. Não consigo melhorar. Glória, parabéns aí pelo seu depoimento, pela coragem. Vamos ver como é que a doutora Kelly pode te acionar. Ela pediu o seu telefone e já passamos aqui para ela. Então, Glória, você já me falou aí que tem uma comorbidade com depressão, né? E por isso só já precisa desse tratamento para depressão também. Sobre essa sua mania de limpeza, não ficou claro para mim se é algo que te causa sofrimento ou se causa sofrimento só nesse contexto da depressão. Porque algumas pessoas, elas gostam de ser muito organizadas, né? Então, é algo que faz bem para elas, digamos assim. Então, eu não consigo, né, pelas informações que você me disse, dizer se essa sua coisa com organização é patológica ou não, mas, de qualquer maneira, né, acho que tem que ser conduzida terapeuticamente, até porque você está falando de uma depressão. Muito bem, nós já estamos caminhando aqui para o final do programa. O Túlio vai colocar para a gente aí o seu contato, que é o 32150139. Doutora Kelly, nesse tema de hoje do transtorno bipolar e também do toque, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o que de mais importante a nossa entrevistada de hoje gostaria de deixar para o público que está nos acompanhando agora ao vivo? Nós estamos falando sobre a questão de saúde mental. O que de mais importante deve ser marcado para que a pessoa tenha consciência desses 2 temas de hoje? Se a pessoa varia muito de humor, gente, até uma pessoa tinha falado ali de uma patroa, né? Ela pode ter um transtorno bipolar ou não. É importante procurar um profissional e esclarecer o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Fazer o diagnóstico diferencial de o que está causando aquela variação de humor. Se é um transtorno bipolar, se é um transtorno de ansiedade, se é um outro tipo de transtorno. Procurar ajuda e esclarecer, né? Procurar quem possa ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial. Acho que uma coisa importante que eu gostaria de deixar essa questão da mania que né, é um episódio mesmo de relação do humor, de né, excesso de atividades, excesso de energia, etc.
E sobre o toque, o que eu gostaria mais de marcar é essa questão de como as pessoas têm dificuldade de procurar ajuda no toque. Então, lembrar que os profissionais, né, que atuam nessa área, que a gente, né, tá ali para acolher, né, com a pessoa com sintomas, né, por mais que ela possa julgar os próprios sintomas, achar que aquilo é feio, é bizarro, é estranho, nós não estamos ali para julgá-lo, estamos para acolhê-lo, e você pode melhorar muito o prognóstico do seu quadro procurando ajuda. Muito bem, na semana passada nós anunciamos aqui a doutora Kelly Fonseca, que estaria conosco desse 16 de abril, e também falamos sobre a possibilidade dela voltar em maio. Essa entrevista ela vai ser muito provavelmente no final de junho, princípio de julho, conosco aqui na TV Candidez, não é isso, doutora Kelly? Sim. Muito obrigado mais uma vez por essa sua presença, por trazer informações importantes de uma profissional de muita qualidade na questão da psiquiatria aqui de Divinópolis, que Divinópolis abraçou muito bem e que já começa a ganhar o carinho de todos os divinopolitanos. Muito obrigado pela sua presença nessa ajuda da informação aqui pela TV Candidez. Eu agradeço muito por poder estar presente. Para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês, conversando sobre esses assuntos. E agradeço a todos por participarem. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Ao vivo é toda terça, 21h. Breve, essa entrevista já vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Boa noite, doutora Kelly. Boa noite para você que nos acompanhou, hein? Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.